Querido amigo, eu quero orar com você no início desse programa, pedindo a bênção do Senhor, tudo bem? Vamos orar juntos então? Bondoso Deus e Pai, é uma alegria estar juntos agora para orar com nossos amigos da TV Novo Tempo. Aqui nós costumamos dizer, Senhor, é o canal da esperança, porque a esperança é Jesus. Então, Senhor Deus, derrama sobre nós agora a Tua sabedoria, para que possamos não só ter esperança, mas também possamos compreender a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, estamos hoje então com o texto, a leitura de Provérbios 21. Vamos dar uma olhada em alguns textos que eu selecionei aqui. Bom, Provérbios 21 fala de contrastes, fortes contrastes. E ele apresenta logo no início, por exemplo, no verso 2, o seguinte: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Nós já lemos isso juntos aqui quando a gente estudou sobre o Salmo 139, que mostra que Deus sabe de todas as coisas, está presente em todos os lugares, é todo-poderoso e é um Deus santo. O Salmo 139 diz que nós não podemos fugir da face de Deus. Se subimos numa montanha, Ele está ali. Se descemos no vale, Ele está ali. Se vamos para o fundo do oceano, Ele nos encontra. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Então, aqui ele repete esse conceito que ele é bem presente na Bíblia. O Senhor sonda os corações. O Salmo 139 faz um convite: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Aqui ele afirma: o Senhor sonda os corações. Ele conhece o seu pensamento, Ele sabe o que você está planejando agora, Ele sabe se você perdeu a vontade de viver e está pensando em tirar a sua própria vida, Ele sabe dos problemas que você está enfrentando. Ei, não faça isso, preste atenção, confie no Senhor. Ele cuida de você, Ele sonda os corações, Ele atende as orações, Ele olha para cada um de nós como se fôssemos o único objeto do seu amor no planeta Terra. É como se fôssemos a única pessoa para a qual ele pudesse e tivesse que olhar no planeta Terra. Essa é maravilhosa característica, esse é o maravilhoso poder de Deus. Poder olhar para cada ser humano como se fosse o único ser humano a morar no planeta Terra. Isso faz dele Deus, isso faz dele magnífico, isso faz dele misericordioso e amoroso Senhor. Ainda diz Provérbios 21, outra lição para nós. Verso 3. Exercitar juízo e justiça é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Ou seja, misericórdia, não é? O verso 4. Olhar altivo e coração orgulhoso. Aqui está falando de arrogância, aqui está falando de orgulho. Isso é lâmpada dos perversos e é pecado. Verso 5, ele diz: o plano do diligente tende à abundância, mas a pressa excessiva tende à pobreza. Diligente tem a ver com a pessoa que é organizada, trabalhadora, dedicada, que dá sempre o seu melhor, que não faz as coisas de qualquer jeito, que atenta para a excelência. E pressa tem a ver com a pessoa que quer enriquecer rápido. Ou seja, a pessoa que quer pular etapas na vida. A pessoa que não tem paciência para esperar. A pessoa que não é perseverante. Ok? Continuando a leitura, eu vou ler agora o versículo 8 e 9. Vamos lá? Aqui diz: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A palavra rixosa significa briguenta. Há 3 tipos de mulheres apresentadas aqui em Provérbios. Você tem a mulher adúltera, ou a mulher imoral, que leva à perdição. Você tem a mulher rixosa, ou a mulher briguenta, que é mencionada em diversos outros versículos de Provérbios. Por exemplo, no próprio capítulo 21 e no versículo 19 é mencionado isso de novo. Olha ali, ó. Melhor é morar, diz o 19, numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda, mulher briguenta, irracional. E o terceiro tipo de mulher mencionada no livro de Provérbios é a mulher virtuosa.
a mulher dedicada, fiel, trabalhadora, a mulher consagrada ao Senhor. Então você tem contrastes, né, entre três tipos de personalidades. Então aqui ele fala da mulher briguenta, da mulher que não é pacificadora. Então ele diz, ela traz desarmonia para dentro do lar. Outro verso que eu destaquei é o versículo 13. O verso 13 fala do amor para com aqueles que necessitam. Esse é um outro assunto que volta e meia aparece nos capítulos do livro de Provérbios. Parece que Deus tem assim uma atenção, um amor especial para aqueles que são necessitados. E talvez porque o próprio Jesus Cristo veio para aqueles que precisavam de ajuda. Veio para sarar os que estavam doentes, não para buscar os sãos. Ele veio para ajudar aqueles que precisavam de ajuda. Então, o versículo 13 diz assim, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É forte isso aqui. Ou seja, se eu não demonstro amor e compaixão para com as pessoas que precisam, como eu poderia então pedir compaixão para mim? Quer ver só como isso é importante? Lá em Mateus capítulo 24, verso 12, por exemplo, diz assim, ó, Mateus 24, verso 12. Se você tiver aí a sua Bíblia, acompanha comigo, por gentileza. Vamos abrir ali nesse capítulo que trata dos sinais do tempo do fim. Ali, Jesus está dizendo o seguinte, que uma das características do povo antes da sua segunda vinda seria a falta do amor. Então ele diz o seguinte, no capítulo 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o amor no coração das pessoas, nos últimos dias, se esfriaria. Quando a gente vai para Tiago, capítulo 1 e o versículo 27, vamos ler comigo? Tiago está ali no Novo Testamento, depois do livro de Hebreus. Estamos chegando ali. Tiago 1 e o versículo 27. Diz assim a Bíblia, ó. Aqui está. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é bom. Toda boa dádiva vem de Deus. Há um outro texto sobre o amor, que são palavras de Cristo, né, em Mateus capítulo 22, quando ele diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aqui ele vem apresentando então esta necessidade de amar o próximo. O texto então diz, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Por isso é um assunto sério. Outro texto que eu destaquei aqui é o verso 17, que diz assim, quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Aqui está falando de preguiça, aqui está falando dos riscos da bebedeira, dos resultados da bebedeira. Depois o verso 21, que eu destaquei também, diz, o que segue a justiça e a bondade achará vida, justiça e honra. E por fim, mais 3 versículos. 23, o que guarda a boca e a língua, guardará a alma das angústias. Quantas pessoas acabam trocando as mãos pelos pés por falarem demais. O verso 25 diz, o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam trabalhar. É uma repreensão àquele que não quer trabalhar. Isso também aparece em Provérbios 13 e o versículo 4. Você lembra que nós estudamos lá? E por fim, o versículo 31, que diz, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Vitória só vem do Senhor. Perdidos, cansados, os homens estão. Vitória só vem do Senhor. Essa é a letra de um cântico que eu gosto. Confie no Senhor. Entregue tua vida ao Senhor. Hoje nós vimos aqui diversos provérbios com temas diferentes, com contrastes fortes. Deus quer nos ajudar, quer abençoar a nossa família, quer nos ajudar para que sejamos fiéis, homens honestos, íntegros, quer abençoar também para que a gente possa ser homens e mulheres dedicados,
Vamos orar por isso? Vou orar com você. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de te buscar, de te adorar e de te servir. Nesse momento, eu quero pedir ao Senhor que conduza a nossa vida, que dirija os nossos pensamentos e que sejamos, ó Pai bondoso, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus sempre. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer conversar contigo mais uma vez aqui na TV Novo Tempo. Que Deus te abençoe muito nesse dia. Que você seja, lembre-se, reavivado por sua palavra.